Olá, que o Senhor seja com cada um de vocês, mesmo com esse tempo que vivemos, com tantas histórias, com tantas notícias e com tantas fake news, que é uma expressão relativamente nova, mas não é uma prática nova. Ela acontece há séculos, para não falar há mais de 1000 anos. E para você e eu que vivemos nesse período, a Bíblia também tem alguns textos para nos ajudar, inclusive para nos incentivar a orar nesse tempo. Então, hoje eu vejo com você o Salmo de número 120, um incentivo à oração em tempos difíceis. Vamos ao texto então. Diz assim o Salmo 120. Na minha angústia clamo o Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado à língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. É um salmo curto, com várias palavras que você e eu conhecemos e talvez com algumas expressões que sejam novas para você, ou mesmo que não sejam novas, às vezes você não as entenda bem. Eu não vou explicar todo o salmo, eu só vou mostrar rapidamente como ele pode nos incentivar à oração em tempos difíceis. O Salmo 120 faz parte de um grupo de salmos que começa no 120 e termina lá no 134. 15 salmos que devem ser lidos juntos, devem ser estudados juntos, devem ser meditados assim como um se relaciona com o outro. Mas hoje a nossa atenção está só nesse. Como que esse Salmo 120 pode nos incentivar à oração em tempos difíceis? Se você observar, nessa divisão que você está vendo agora aí na tela, eu proponho que o Salmo pode ser dividido em 4 partes. Na primeira parte, nós temos a declaração do salmista, algo que ele crê, por experiência, porque ele já viveu, que ele sabe que funciona. Quando ele está em angústia, ele clama a Deus e Deus ouve. Uau! Isso é muito bom. E aí está grande incentivo para a gente. E qual é a oração que ele faz? O que o está angustiando? Veja a oração, é essa única parte colorida. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Veja, naquela época já havia fake news. Pessoas que usavam das histórias e das notícias para encobrir a verdade ou para movimentar o povo, movimentar a massa e fazer a sua própria vontade e não fazer uma história justa. Bem, com isso, as últimas 2 partes é o salmista refletindo diante da situação. A primeira reflexão que ele faz é quanto às pessoas que usam da mentira, que usam da enganação. O que vai acontecer com elas? Ele sabe que Deus vai pegá-las no momento certo. Que te será dado? Que te será acrescentado? É a mesma coisa que ele perguntasse o que Deus vai fazer com vocês. E vem aí palavras duras, que é executar juízo contra essas pessoas. Mas enquanto isso não acontece, no versículo 5 a 7, ele vai refletindo na situação dele. Ele peregrina em Meseque, ele habita em Quedar e ele não aguenta mais. Ele não aguenta porque ele vive no meio de pessoas que odeiam a paz, embora ele seja pela paz. Viram como o Salmo nos ajuda a orar? Ele nos ajuda a orar porque o salmista também viveu numa sociedade em que ele não era entendido, até não era entendido quanto às suas pretensões por um mundo justo, um mundo de paz, um mundo onde a harmonia prevalecesse. Onde não houvesse racismo, onde não houvesse tratamento diferente por causa da origem da pessoa ou por causa da posição social da pessoa. Não, havia amor e harmonia. Esse era o sonho dele, era o desejo dele e ele batalhava por isso. Mas não era isso que ele tinha. Ele vivia numa sociedade onde um queria passar o outro para trás.
uma sociedade onde muitos usavam da mentira para controlar o povo. Ele vivia numa sociedade não muito diferente daquela que às vezes você e eu nos sentimos vivendo. Ele desistia? Ele entrava em desespero? Não. Ele orava. Ele orava e ele orava. E a oração era curta. Veja, somente um versículo nesse salmo todo, o salmista se dirige a Deus. Nesse versículo, a oração é: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Ele vai ser ouvido? Vai, porque ele crê num Deus justo. Veja o versículo 1. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Ele tinha certeza disso, porque em outros momentos da história, ele clamou e Deus ouviu. Em outros momentos da história, os seus antepassados clamaram e Deus ouviu. Assim como você, assim como eu. Os nossos antepassados na fé clamaram e foram ouvidos. Nós já clamamos e já fomos ouvidos. Deus ouvirá a nossa oração. Um incentivo à oração em momentos difíceis. Oremos ao Senhor. Deus, livra-nos das línguas enganadoras, dos lábios mentirosos. Que o Senhor esteja com cada um de vocês. Que Ele lhes dê a paz.